Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje, na nossa aula, nós estaremos fazendo a correção da atividade anterior referente ao conteúdo de sinônimo e antônimo, tá certo? Eu passei aí para casa as páginas 28, 29 e 30, mas eu estarei fazendo com vocês até a 31, tá certo? Então, já vai lá, já pega o livro, pega o lápis lá, já traz tudo aí para a mesa e vamos estar fazendo essa correção juntos. Eu espero que você tenha acertado muitas, porque essa atividade não é uma atividade relativamente difícil. Se você prestou atenção na nossa aula anterior de sinônimo e antônimo, com certeza você conseguiu resolvê-la sem dificuldade alguma. Então, vamos lá para a nossa correção. Nós temos aí na página 28, sinônimo e antônimo. Vamos lá para o nosso texto? Releia esse trecho de O Hobbit. Bilbo já ouvira contar e cantar sobre tesouros de dragões, mas o esplendor, a cobiça e a glória de um tesouro assim eram desconhecidos para ele. Seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava imóvel, quase esquecendo o temível guardião, o ouro além de qualquer preço ou conta. Tá bom? Nós temos aí um pequeno trecho, né, da leitura que nós fizemos, e aí nós vamos para a letra A. Qual expressão foi empregada para referir-se ao dragão? Vamos observar lá. Está nessa partezinha aí, ó. Ele observava imóvel, quase esquecendo o temível guardião. Quem colocou essa resposta na letra A está corretíssimo. Temível guardião. Vamos lá para a letra B. Observe os destaques no trecho. Que outras palavras poderiam ser usadas para substituí-las sem alterar o sentido original? Primeira coisa que nós vamos fazer é observar o que está destacado no texto, que é a palavra penetrado, não é isso? B, penetrado. Observava e imóvel. Vamos lá. Então, seu coração foi penetrado e dominado. Será o que quer dizer com essa palavra penetrado? Pode dizer a mesma coisa de invadido, né? O sinônimo. Invadido, tomado. Tudo é sinônimo de penetrado, tá? Observava é fácil, né, gente? Observava, olhava, fitava, normalmente a gente fala fitava os olhos, né? E aí, olhava, observava imóvel. E o que é isso aí, imóvel? Ele estava parado, né, gente? Parado, sem se mexer. Vamos usar aí parado, vamos usar, pode ser também paralisado. É o mesmo significado, tá? É o mesmo sinônimo. Pronto, vamos para a letra C. Uma das palavras em destaque, que no caso é a palavra imóvel, tem função de adjetivo no trecho. Lembra lá o que é adjetivo? É a palavra que dá característica ou qualidade a um ser ou a um objeto. Então, a palavra imóvel, ela está dando uma característica. A quem? Vamos lá observar. Primeiro, vamos ver o que está pedindo aí. Porém, ela também funciona como um substantivo de uso cotidiano. Em que contexto isso ocorre? E que outras palavras poderiam substituí-las nesse caso? Ó, vamos lá. Primeiro, está dizendo que no texto, a palavra imóvel está se referindo, está fazendo o papel nesse texto de um adjetivo, ou seja, ela está dando característica a alguém, que no caso é a Bilbo, né? Que ele está paralisado, é a característica que ele está. Porém, a palavra imóvel ela é substantivo e pode também dar nomes a outras coisas que são o mesmo significado do que ela. Quer um exemplo? Eu comprarei um imóvel essa tarde. No caso, o imóvel, que é o que eu estou me referindo agora nesse contexto, se refere à edificação, à casa, a um apartamento, certo? Então, nesse contexto aí faz o papel de adjetivo
que quer dizer que é parado, né, paralisado, porém, ele tem outra função, quando ele é um substantivo, de dizer que pode ser substituído aí por edificação, pode ser substituído por casa, por apartamento, tá certo? Por morada. Então, na letra C nós vamos colocar, aliás, é isso mesmo, na letra C. Isso aqui não é a letra C, não. Isso aqui ainda é parte da letra B. A letra C vem agora. Vamos lá. Então, o imóvel pode ser substituído por quem? Por casa, por edificação, por uma edificação, por apartamento, é isso? E aí, nós temos aí embaixo falando sobre o sinônimo, nessa página aí 28, né, sobre sinônimo, começa a falar sobre sinônimo, mas como nós já vimos isso, eu não vou me atentar a isso agora, nós vamos aí para a página 29, que fala também aí um pouco de antônimo, mas nós vamos ficar aí na segunda, da página 29, tá certo? Vamos lá. Os sinônimos podem ter importante papel em um texto, pois auxiliam na continuidade do que se quer dizer, sem que haja repetição desnecessária de uma mesma palavra. Leia a manchete e o slide a seguir. Vamos lá. Thalita Rebouças lança mais uma obra e produz uma adaptação cinematográfica. Aí tem lá embaixo, a Carioca tem mais de 20 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos, tá? Então, vamos para a primeira pergunta aí. A letra A. Note que o uso da palavra exemplares evita a repetição de livros. Isso quer dizer, nesse contexto, os dois termos podem ocupar um lugar do outro, justifique. Tá, gente? Vamos lá voltar. Então, tá perguntando a palavra exemplares. Ela fica no lugar da palavra livro? Vamos lá ler novamente. Thalita Rebouça lança mais uma obra e produz uma adaptação cinematográfica. A Carioca tem mais de 20 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Gente, nesse contexto aí, quer também dizer, né? Ele pode ser substituído por livro ou exemplares. Realmente é uma forma de colocar outra palavra para substituir essa que foi dita, para não ficar repetitivo, tá certo? Então, um nome que a gente pode dar é livro, exemplar, como é que eu posso lembrar também uma palavra que dá para exemplar? Um volume, né? Volume 1, volume 2, que é a quantidade de produção que já foi feita aquele livro, cópias, não é isso? Então, realmente, aí está perguntando para justificar. Pode sim ocupar o lugar do outro, tá certo? Então, aqui na letra B, está perguntando, né, que palavra eu posso substituir, ou seja, que sinônimo eu posso dar para livros e exemplares. Nós podemos utilizar cópias ou volumes, não é isso? E nós vamos agora para a página 30, onde nós estaremos respondendo aí essa outra parte da atividade. E começa assim: leia o trecho a seguir, retirado do livro Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu uma Carta. Em seguida, faça o que se pede. Ela, Esperança Garcia, continua esperando a resposta da carta que escreveu ao governador, porque uma esperança de verdade nunca desiste de esperar. E assim, nessa incansável espera, Esperança Garcia entra para a história como uma escrava corajosa que redigiu a primeira carta-petição no Brasil afro-brasileiro. Tá certo? Então, a primeira questão, aliás, a letra A da primeira questão. Esperança Garcia, que era o nome da escrava, foi a primeira pessoa escravizada a escrever uma carta-petição no Brasil. Você sabe o significado de petição? Petição. O nome já aparece, né, gente? Petição vem do ato de pedir, pedir algo. Então, eu vou colocar até aqui, página 30. Letra A. Ato de pedir, tá? E para expedir precisa de um requerimento. Requerer algo, né? Então, você pode colocar esses dois substantivos aí. Letra B. Em sua opinião, por que Esperança precisou de coragem para escrever uma carta?
Veja bem o contexto, gente. Ela era uma escrava, né? E nós sabemos que antigamente os escravos eles não tinham voz nenhuma, eles eram escravizados, eles eram como animais que faziam o que as pessoas determinavam, seus donos, não era isso? Foi uma fase muito difícil olhando para o ser humano, né? Quando a gente olha para o ser humano, a gente começa a questionar, mas por que aconteceu isso? Como é que a pessoa não tem empatia pelo próximo de estar escravizando como um animal? Mas realmente é uma parte muito negra da nossa história. E aí está perguntando, por que, na sua opinião, por que ela precisou de coragem para escrever? É muito claro, né, gente? Como é que uma pessoa que, se ela fizer um bom trabalho, ela come, ou se ela não fizer, ela apanha. Como é que uma pessoa dessa ela pode ter voz? Ela pode dizer algo ou contrariar o seu senhor? Não é isso no caso dela? Como é que ela poderia pedir que ela fosse... voltasse para a terra dela, que de acordo com esse livro, ela era uma escrava, que ela trabalhava nas fazendas de algodão, e aí ela foi transferida para outra fazenda. E aí lá ela deixou os seus filhos e deixou o seu esposo, e ela queria então voltar, né, para a sua fazenda de origem, onde tinha a sua família. E aí, por que ela foi corajosa? Porque escravo não tinha voz nenhuma. E caso ele falasse alguma coisa que desagradasse os seus senhores, eles poderiam sofrer penalidades. Então, é por isso que ela foi corajosa. Tá? Então, vocês vão organizar essa resposta de vocês, mas é nesse contexto. Eu não vou colocar uma resposta específica, porque ela é mais pessoal. Então, de acordo com o que você entendeu, vê se a sua resposta aí que você escreveu tá nessa linha de pensamento, tá bom? Então, eu vou deixar ela saber como pessoal. Letra C. Localize no texto duas palavras sinônimas, ou seja, duas palavras que têm o mesmo significado. Eu já vi aí, escreveu, que tá lá nessa parte, ó, a resposta da carta que escreveu ao governador, e redigiu, que tá lá no finalzinho, que redigiu a primeira carta-petição, escreveu e redigiu, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Escreveu e redigiu. Vamos lá. Substitua a palavra corajosa por um sinônimo. Que palavra que eu posso tirar corajosa e colocar ela e continuar a frase com o mesmo sentido? Eu posso dizer que ela era uma escrava valente? Não é isso? Valente. Posso dizer que ela era destemida. Todas essas palavras são sinônimos referente a corajoso. Corajosa. E aí nós temos a tirinha aí, leia essa tirinha do cartunista Ziraldo. Ziraldo, que nós conhecemos, né, que é um cartunista que faz esses cartoons aí que a gente conhece muito, e principalmente aí o do Menino Maluquinho, tá? Vamos lá. O Menino Maluquinho vira para seus amigos e diz assim: turma, este aqui é meu novo bichinho, o Mister. Ai, a menina falou: ai, um rato? Que nojo. Aí ele responde: não é um rato, Carol. É um hamster, roedor. É um hamster, roedor de uma família totalmente diferente. Aí o que ela responde? Para mim, continua sendo nojento. E aí, no último quadrinho, ela diz: agora dá licença que eu vou dar milho para os pombinhos da praça. Certo? Nós falamos aí de dois animais. E os dois animais, para alguns, eles não são animais muito higiênicos, não é isso? Então, nós vamos olhar aí na letrada perguntando qual ironia, ou seja, qual é o que é contrário aí, o que é que dá um ar de contrariedade aí na fala dessa menina? Porque ela acha o hamster nojento, porém ela vai alimentar os pombos da praça, que para alguns também são nojentos, inclusive eles passam doenças, né? Eles dão doenças, às vezes na pele, e no caso mais grave são doenças respiratórias. Então, os dois aí, no caso, se a gente for analisar, eles não são considerados animais muito higiênicos. E para ela é seletiva, né? No caso, para ela chama o hamster dele de nojento, porém, para ela, os pombos não são nojentos. Então, a ironia está aí, por ela achar o hamster nojento e gostar dos pombos, que para alguns também são animais que não são higiênicos e causam doenças, tá? Então, vamos lá para a letra B. Das palavras listadas abaixo,
quais poderiam ser usadas para substituir o adjetivo nojento sem a perda do sentido inicial da palavra? Ou seja, qual palavra dessas aí abaixo dos quadrinhos, que pode ser substituído por nojento e continuar o mesmo sentido? Asqueroso? Sim, né, gente? Uma coisa asquerosa é uma coisa nojenta. Cativante? Não. Cativante é uma coisa que a gente admira, né? Repugnante? Sim, uma coisa que causa nojo, né? E repulsivo? Não. Então, nós temos aí asqueroso e repugnante. Você vai marcar aí nos quadrinhos, tá certo? Converse com os colegas. O uso dessas palavras daria frase em sentido exatamente igual para a tirinha, ela daria um significado, se eu utilizasse isso, daria um significado igual. Mas como é uma tirinha, é um público que alcança aí, o público que espera ser alcançado são crianças, então é melhor utilizar a palavra nojento, que é a palavra que a criança vai entender, né? Se colocar a palavra asqueroso, a criança pode ficar em dúvida, repugnante, por isso que ele usa nojento, que é uma linguagem que vai atingir o público-alvo dele, que no caso que são as crianças, é isso? E aí eu não passei a página 31, mas nós vamos estar fazendo aí, você vai fazer junto comigo, tá certo? Nós vamos ler um trecho aí, ele foi extraído daquele texto que nós lemos. Vamos lá. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo. Lutou a verdadeira batalha, sozinho no túnel, antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou. Quais são os sinônimos possíveis dos adjetivos em destaque no trecho? Vamos identificar o adjetivo primeiro que está em destaque. Vamos por ordem. Corajoso. Vou colocar aqui, página 31. Corajoso. Qual mais? Vou colocar o espaço para dar o sinônimo para corajoso. Qual mais? Tremendas. Vou deixar o espaço. E verdadeira. E enorme. Vamos dar aí sinônimos para essas palavras? Corajoso a gente já viu, né, gente? Valente, destemido, bravo. Então, vamos escrever aqui um adjetivo para corajoso. Valente, destemido. Aí são alguns adjetivos, mas tem bem mais. Vamos dar aí os sinônimos para a palavra tremendas. Tremendas dentro do contexto. O que é? Tremendas dentro desse contexto aí quer dizer espantoso, né? Espantoso. O que a gente pode dizer aí do contexto verdadeira? Verdadeira é uma coisa real, não é isso? Real. E enorme, a gente sabe, grande porte. Esses aí são alguns dos adjetivos que a gente pode dar para essas palavras, tá? E aí vamos ler esse poema de Luís Vaz de Camões, escrito no século XVI, tá certo? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É solitário andar entre a gente. E é nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor,
nos corações humanos, a amizade. Se tão contrário a si é o amor, é bem complexo, às vezes, até a leitura, né, gente? A gente sabe que o poema era uma linguagem bem formal, uma linguagem escrita, né, por escritores da época, então ele exige e requer uma linguagem bem formal. Vamos lá ler novamente? A gente lê agora como, né, de uma forma mais declamando. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, a amizade. Se tão contrário a si é o amor. Então, gente, a gente já sabe qual é o principal assunto aí, né? Qual é o nosso principal assunto? Vamos lá? Nós vamos ver aí na próxima, vou estar apagando o quadro aí para a gente poder estar corrigindo, né, o principal assunto do nosso poema. Bem, e aí, gente, qual é o principal assunto desse poema aí? A gente já viu que o principal assunto é o amor, não é isso? O sentimento amor, fala de amor e da sua complexidade, de como ele é complexo, não é isso? Observe as palavras em destaque. Vamos lá. Que palavra está em destaque? Contentamento e descontente. Qual é a classe gramatical delas? E quais são as palavras opostas? E aí, gente, são sinônimos, né? Isso, a classe gramatical. Sinônimos. Lembra que sinônimo é? Contentamento, descontente. É um sentimento. Sinônimo, abstrato, que depende de outra pessoa para existir. Contente, para alguém estar contente, precisa de alguém para estar contente. E descontente, sentimento que precisa de alguém para vivenciá-lo. Então, o substantivo aí, abstrato. E aí está perguntando também qual é a classe gramatical delas e quais são as respectivas palavras opostas. Qual é a palavra oposta de contente? Descontente, não é isso? Contentamento. Qual é o oposto? Descontentamento, não é isso? Contentamento, então eu tenho descontentamento. Palavra grande, né, gente? Descontentamento. E aí eu tenho descontente. Qual é o oposto aí? O antônimo dessa descontente. Qual é o oposto de descontente? Contente. Então, o antônimo de descontente é escrever copiando é um negócio sério, hein? Contente. Pronto, agora tá certo. Então, aí nós temos aí o contrário de contentamento é descontentamento e o contrário de descontente é contente, né? Isso, o antônimo e o sinônimo aí dessas palavras. Agora, observe o último verso da segunda estrofe. Quais são as palavras opostas? Vamos lá, qual é o verso da segunda estrofe? Eu vou lá para a segunda e diz assim: é ganhar, é cuidar que se ganha, em si perder, não é isso? Então, qual é as palavras aí que nós temos opostas? O último verso da segunda estrofe, nós já identificamos que é cuidar que se ganha em se perder. Então, quais são as palavras que são opostas aí? Ganhar e perder. São sinônimos e antônimos aí, né? São antônimos aí, essas palavras, na verdade. Não são sinônimos, são antônimos aí nesse contexto. E, AD, em sua opinião, por que foram usadas palavras contrárias para definir o amor? Agora aí você tem que responder de uma forma mais subjetiva. Professor, o que é subjetiva? É de uma forma mais pessoal. Por que foi usado ganhar e o perder?
o contente e o descontente para falar sobre o amor. Porque o amor é um sentimento que ele não é definido apenas por emoções boas, por sentimentos bons. Dentro desse sentimento do amor, é uma mistura de sentimentos que a pessoa pode sentir dependendo das circunstâncias que acontecem. Então, por isso que fala que o amor nesse texto aí, eles são sentimentos contrários, né? É uma mistura de sentimentos contrários. E esse texto aí de Camões, ele fala muito dessa complexidade que é o amor, dessa difícil forma de explicar um conceito próprio para amor, tá certo? Então você vai responder aí a letra D na sua opinião. Como é pessoal, eu não vou te dar uma resposta, eu vou te dar um direcionamento. Por que ele diz aí? Por que foram usadas essas palavras contrárias para definir o amor? Porque o amor é um sentimento que, através dele, é possível sentir várias sensações, tá bom? No caso, nós corrigimos até a página 31 e eu passei até a 30. Então, você faça aí a 31 e esteja enviando para mim aí através do e-mail, tá certo? A nossa aula fica por aqui e a gente se encontra, então, na próxima aula. Tchau, tchau. Bom feriado a todos!